Durante muito tempo, o mundo acreditou que a Argentina era um país sem população negra. Mas essa ideia começa a desmoronar quando antigos censos, pinturas e documentos esquecidos revelam uma realidade surpreendente. Em um passado não tão distante, milhares de homens e mulheres de origem africana viviam nas ruas de Buenos Aires, participavam da economia, lutavam nas guerras e ajudaram a construir a história da nação. Então surge a pergunta que ainda intriga pesquisadores: como essa presença se tornou quase invisível ao longo dos séculos? A história é esquecida dos afro-argentinos. Como uma população tão presente quase desapareceu da memória de um país. O país, que esqueceu parte de sua história, existe uma imagem que quase todo mundo tem da Argentina, um país conhecido pelo tango, pelas ruas elegantes de Buenos Aires, pela arquitetura inspirada na Europa, pelas grandes ondas de imigrantes italianos e espanhóis. Mas existe uma pergunta que poucos fazem, uma pergunta que durante décadas permaneceu praticamente esquecida. Onde foram parar os afro-argentinos? Hoje, para muitos visitantes, caminhar pelas ruas da capital argentina pode transmitir a impressão de que a população negra sempre foi muito pequena. Mas essa impressão não corresponde completamente ao passado. Os documentos históricos contam outra história, uma história muito mais complexa, muito mais humana e, em muitos momentos, surpreendente. Mas antes, quero te fazer um convite. Se você gosta de histórias fascinantes, mistérios e curiosidades, se inscreva-se no canal e deixe o seu like. O seu apoio é essencial para que possamos continuar produzindo vídeos como esse. Muito obrigada pelo seu apoio. Sem mais delongas. Durante séculos, homens e mulheres africanos fizeram parte da construção da Argentina. Trabalharam, construíram cidades, serviram no exército, criaram tradições culturais, fundaram irmandades religiosas, influenciaram a música, a culinária, a economia e até participaram das guerras que ajudaram a formar o país. Então, como essa presença acabou se tornando quase invisível, foi consequência das guerras, das epidemias, da imigração europeia, da miscigenação, ou de uma maneira diferente de contar a própria história nacional? Essas perguntas continuam sendo debatidas por pesquisadores até hoje. E é exatamente essa investigação que começa agora. Muito antes da Argentina existir século XVI. Muito antes de existir um país chamado Argentina. A região era conhecida como Vice-Reino do Rio da Prata, sob domínio da coroa espanhola. Naquele período, a economia colonial dependia da mão de obra escravizada. Navios atravessavam o Oceano Atlântico trazendo milhares de africanos, homens, mulheres, crianças. Muitos haviam sido capturados em regiões que hoje pertencem a Angola, Congo, Moçambique, Guiné, Benin e outras partes da África Ocidental e Central. A viagem era devastadora. Meses em alto mar, pouca comida, pouca água, doenças. Muitos não sobreviviam. Os que chegavam ao porto de Buenos Aires eram vendidos como propriedade. Alguns trabalhavam em fazendas, outros em casas de famílias. Muitos eram artesãos, ferreiros, carpinteiros, pedreiros, cozinheiros, costureiras, lavadeiras. Sem o trabalho dessas pessoas, boa parte das cidades coloniais dificilmente teria crescido da maneira como cresceu. Durante décadas, a presença africana fez parte da vida cotidiana. Ela estava nas ruas, nas igrejas, nos mercados, nas festas religiosas e nas pequenas comunidades que começavam a surgir. Apesar da escravidão, muitas famílias conseguiram preservar costumes, línguas, canções, danças, instrumentos musicais e tradições que atravessaram gerações. Era o nascimento da cultura afro-argentina, uma herança que ainda existe, embora durante muito tempo tenha permanecido pouco conhecida. Buenos Aires era muito diferente. Se alguém pudesse voltar aproximadamente 200 anos no tempo, encontraria uma Buenos Aires completamente diferente daquela que conhecemos hoje. As ruas eram estreitas, as casas baixas, carroças cruzavam a cidade
Vendedores ambulantes anunciavam seus produtos. E entre essa multidão, era comum encontrar pessoas negras. No final do século XVIII, alguns registros indicavam que uma parcela significativa da população da cidade tinha origem africana. Em determinados bairros, a presença era marcante. Existiam irmandades religiosas organizadas por pessoas negras, associações comunitárias, celebrações culturais, festas tradicionais, grupos musicais. Essas comunidades ajudavam famílias em momentos difíceis, organizavam casamentos, auxiliavam funerais e preservavam tradições trazidas da África. Pouca gente conhece essa parte da história, porque durante muito tempo ela recebeu pouca atenção nos livros escolares. Mais pesquisadores das últimas décadas passaram a estudar documentos antigos, inventários, registros de igrejas, censos, cartas, jornais. Esses materiais começaram a revelar uma sociedade muito mais diversa do que se imaginava. A Argentina colonial nunca foi composta apenas por descendentes de europeus. Ela era formada por indígenas, africanos, mestiços, crioulos e imigrantes de diferentes origens. Era um mosaico de culturas, um retrato muito diferente daquele que se tornaria dominante nos séculos seguintes. Mas o início do século XIX mudaria completamente o destino daquela população. As guerras pela independência estavam prestes a começar, e milhares de afro-argentinos seriam chamados para lutar. Alguns enxergavam naquela convocação uma oportunidade de conquistar liberdade. Outros simplesmente não tiveram escolha. O que aconteceu nos campos de batalha mudaria profundamente a história do país. Obrigada por fazer parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Continua.